E aí galera, tudo certo? Meu nome é Guilherme. Eu tô aqui para ensinar vocês hoje sobre o segundo reinado, que eu fiz uma ordem um pouco meio que cronológica de primeiro reinado, regência e segundo reinado agora com vocês. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos pra aula agora. O segundo reinado foi um momento que durou 49 anos aqui no Brasil, que durou de 1840 até 1889, que depois disso foi a República aqui no Brasil. Inclusive eu tenho aula falando sobre essa primeira República aqui no Brasil. Se você tiver com alguma dúvida, só ir lá assistir, demorou? Primeira coisa que é bom a gente entender desse momento do Brasil é que aconteceu do Dom Pedro II ser emancipado, ou seja, o Pedro de Alcântara, o Pedrinho, ele se tornou imperador com 14 anos, porque estava tendo o momento das revoltas regenciais, e os liberais, que antes não gostavam da ideia de ter uma monarquia aqui no Brasil, eles viram o fato de ter o Dom Pedro II como imperador como o último suspiro de acabar com essa regência que estava tendo aqui no Brasil, que estava sendo muito impossível de viver. Então os liberais se juntaram e emanciparam o Pedro de Alcântara. Então com 14 anos ele virou o nosso imperador aqui no Brasil, Dom Pedro II. Mas não se engane, toda a infância do Pedro foi ele aprendendo como se governar um país, como ser um imperador bom, porque ele já sabia que uma hora ou outra ele ia virar o imperador aqui do Brasil. Então meio que ele foi treinado a vida toda dele para ser um bom imperador. Então apesar de que ele assumiu o trono com 14 anos, ele não era tão imaturo assim, igual as crianças de 14 anos hoje em dia e naquela época. Enfim, ele era um cara bem experiente para a idade. As retratações que tem hoje em dia do Dom Pedro II, por exemplo essa aqui, tá vendo? Então, o Dom Pedro II é sempre retratado como mais velho, diferente do Dom Pedro I, por exemplo, nessa imagem aqui que a gente pode estar vendo, que, tá vendo? Ele é retratado como uma pessoa um pouco mais jovem, sei lá, seus 30 e poucos anos, enquanto o Dom Pedro II, de novo, ele era retratado como meio que um senhor, mais ou menos assim, por assim dizer, porque ele já era muito mais novo do que deveria ser o imperador normalmente, então ele ser retratado como uma criança e meio que perderia muita moral com as outras pessoas que queriam um imperador maduro, e por isso que meio que ele era retratado como uma pessoa mais velha do que ele era normalmente. Quando Dom Pedro II assume o trono, a primeira ideia que ele tem, assim, mais ou menos, de meio que resolver o problema que o Brasil está passando, é de centralizar os estados. Ou seja, no período regencial, lá no primeiro reinado também, o maior problema de todos era a descentralização dos estados. Tipo assim, as províncias querendo se separar do Brasil porque não estava gostando, porque estava se sentindo excluída, principalmente o norte e o nordeste. Isso era porque existiam estados que eram mais poderosos que outros. Por exemplo, a província de São Paulo, que era muito poderosa. A província do Rio de Janeiro era muito poderosa. Então a ideia que o Dom Pedro II teve, haja vista essa descentralização de poder que acontecia muito no Brasil, ele decidiu centralizar o poder na mão do imperador. Assim não ia existir províncias mais poderosas que as outras. Faz sentido isso até, não é? Outra coisa que o Dom Pedro II propôs também aqui no Brasil foi o parlamentarismo às avessas. Ou seja, o esquema de parlamentarismo normalmente é o seguinte: o povo vota em um deputado, que esse deputado vota em ministros e meio que fica tudo dentro da sua panelinha, certo? Quando a gente pensa em parlamentarismo às avessas, a gente pensa que é o contrário disso, ou seja, o imperador agora elege os ministros e o povo elege os deputados. Nesse sentido, não ia ter muita panelinha agora, porque meio que era o imperador que elegia tudo, não ia ter deputados liberais elegendo ministros liberais, nem deputados conservadores elegendo ministros conservadores. Então isso também foi uma coisa muito boa e o Brasil precisava disso nesse momento. Também no Brasil, nesse momento, aconteceu uma coisa chamada Questão Christie. Bem resumidamente, essa Questão Christie foi assim: existiam ingleses aqui no Brasil que começou a fazer uma certa baderna, começou a meio que quebrar as coisas perto dos portos, perto dos cais e coisas do tipo. As autoridades aqui no Brasil não gostaram nem um pouco disso e, como consequência, prenderam esses ingleses que estavam fazendo essa baderna aqui no Brasil. A Inglaterra, por sua vez, ficou extremamente revoltada com um país que, tipo assim, teoricamente a Inglaterra manda no Brasil, a Inglaterra é mais poderosa que o Brasil, e como assim o Brasil tá prendendo pessoas do meu país? Não faz sentido isso. Então, como consequência, você, Brasil, eu sou a Inglaterra falando, como consequência, você, Brasil, vai ter que pagar uma indenização pra gente. E assim, é óbvio que o Brasil não ia pagar indenização nenhuma. Ficou muito claro isso desde o momento que a Inglaterra pediu essa indenização. Inclusive, essa questão foi levada para outros países e os outros países falaram que não existia isso de pagar indenização, porque realmente a Inglaterra estava errada nesse quesito.
Então a Inglaterra, bolada com tudo que estava acontecendo, pensou o seguinte: ah, não vai pagar a indenização não? Então vocês vão sofrer a consequência. Lembra em 1810 que teve o Tratado de Aliança e Amizade, que meio que estabeleceu alguns impostos que o Brasil pagava em produtos estrangeiros? A Inglaterra nessa época pagava 15% de impostos nos produtos ingleses para o Brasil. Era o imposto mais barato que o Brasil pagava, então compensava muito comprar produto inglês. Depois dessa treta toda da questão Christie, a Inglaterra falou assim: não vai pagar mais 15% coisa nenhuma, agora vocês vão pagar cerca de 30 e poucos por cento. Então aumentou muito a taxa que o Brasil pagava nos produtos lá da Inglaterra. Isso foi um problema para o Brasil. E essa mudança na porcentagem de impostos que o Brasil começou a pagar para a Inglaterra tem um nome também, que o nome é Tarifa Alves Branco. Beleza, a história vai passando e acontece uma coisa chamada Lei Bill-Alberdin. Vou colocar o nome aqui pra vocês verem como é que escreve, porque eu não sei se minha pronúncia tá certa, mas eu acho que é Lei Bill-Alberdin. E essa lei é muito simples de entender o que foi de verdade. Basicamente, a Inglaterra virou a dona do Oceano Atlântico. Bem resumidamente foi isso. Então não podia ter navios de outros países que não era a Inglaterra, não podia agora ter tráfico negreiro, não podia ter comércio de outros países passando pelo Oceano Atlântico, porque agora a Inglaterra mandava, só podia ter navio da Inglaterra. E adivinha só quem precisava dos navios negreiros? O Brasil. Então meio que a Inglaterra mandar no Oceano Atlântico e não poder ter tráfico negreiro de outros países fez com que o Brasil ficasse prejudicado. O Brasil agora não poderia ter escravos entrando, porque não podia ter tráfico negreiro. E assim, a Inglaterra não é de hoje que pedia para o Brasil abolir a escravidão. Então, para a Inglaterra, essa proibição de tráfico negreiro foi ótimo, porque a Inglaterra queria que o Brasil abolisse a escravidão. Porque a mão de obra da Inglaterra era cara, sendo que a do Brasil era uma mão de obra escrava. Então, para a Inglaterra não compensava ter os países que eram adeptos à escravidão. Por isso que a Inglaterra pressionava tanto o Brasil para acabar com essa escravidão que tinha. Beleza, quando o Brasil se viu perdido, no sentido de que era muito difícil ter tráfico negreiro porque não podia passar pelo Oceano Atlântico, o Brasil aprova uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Nesse contexto, Dom Pedro II ficava flertando com a Inglaterra, falando tipo: ô Inglaterra, eu vou abolir a escravidão, calma aí. E mesmo assim ele virava pra elite aqui do Brasil e falava assim: ô elite aqui do Brasil, eu não vou abolir a escravidão, eu sei que vocês precisam dessa mão de obra, então calma, tá tudo bem. Eu vou fazer aos poucos pra não prejudicar ninguém, beleza? E foi aprovada então a Lei Eusébio de Queiroz. E essa lei tem muito a ver com o que aconteceu antes, que essa lei proibia o tráfico negreiro do Brasil. Então, assim, existia escravo no Brasil, só que agora não poderia entrar mais escravos, porque não tinha navio para trazer esses escravos. Vinham outras pessoas de outros lugares do mundo aqui pro Brasil para, sei lá, para tentar a vida, igual essa expressão é usada hoje em dia. O Dom Pedro II tentou agradar a elite de um lado, já que ele tinha prejudicado de outro. E a ideia que ele teve foi o seguinte: nenhum imigrante que chegar aqui no Brasil vai poder ter sua própria terra, porque não vai ter dinheiro e eu vou fazer a terra ser, tipo assim, pra você ter terra aqui no Brasil, você tem que ter grana, tem que comprovar essa grana que você tem. Então não vai ser qualquer um que vai poder ter terra. E quando uma pessoa chega e ela não tem a oportunidade de ter a própria terra, o que ela tem que fazer? Ela trabalha para quem tem terra. É uma matemática muito básica. Então, assim, acabou a escravidão, só que ainda existiam pessoas trabalhando para essa elite, porque o Dom Pedro II queria agradar a elite também. Então, essa galera que trabalhava para eles começou a fazer uma espécie de parceria, onde você trabalha para mim e em compensação eu te dou comida, eu te dou isso e aquilo, eu te dou tudo que você precisa. E era uma relação de parceria. Só que existia um outro tipo de parceria que poderia ter do trabalhador com o seu proprietário, que é uma relação de colonato, que é basicamente a relação que o Brasil tinha com Portugal pouco tempo atrás. Nesse mesmo contexto da história do Brasil, o algodão, a cana-de-açúcar deixaram de ser o principal nome da economia e agora um nome vai começar a brilhar no Brasil, que é o café. Pois é, o café agora é o principal nome da economia. A economia do Brasil é regida através do café. Ele começa a ser muito forte aqui no Brasil, principalmente ali em São Paulo, porque São Paulo tem a terra muito fértil e tem uma temperatura ideal para plantar café. Então, São Paulo começa a ser um grande produtor de café aqui no Brasil. E, como consequência, vira uma província muito poderosa. Nesse contexto também começa a Era Mauá. O que é a Era Mauá? O Barão de Mauá, que inclusive vem desse nome, Mauá, ele começa a querer industrializar o Brasil. Então ele faz ferrovias. Eu não vou explicar muito sobre o Barão de Mauá nesse vídeo, porque senão ia ficar muito grande a aula. Só que se você tem dúvida, tem um vídeo falando sobre o Barão de Mauá em um canal chamado Planeta Novo. E é um vídeo muito incrível falando sobre o Barão de Mauá e muito completo. Eu acho que você deve conferir.
vai passando os anos, e o Dom Pedro II começa a perder apoio de uma galera. Primeiramente, começa a perder apoio da igreja. Foi aprovada a bula papal, que levava o nome de Syllabus. Eu não sei como é que pronuncia isso, mas tá aqui o nome também na tela, se você tem dúvida. Nessa bula papal, o Papa começou a ficar extremamente revoltado com os imperadores do mundo inteiro. Porque os imperadores, eles se colocavam acima de tudo, até da igreja. E isso é um problema, porque a igreja era muito poderosa, a igreja era absoluta e ninguém podia passar por cima da igreja. Só que o imperador, com um ego extremamente inflado, com um viés extremamente absolutista, inclusive existiu o poder moderador nessa época também, esses monarcas, eles não vão querer ficar abaixo de ninguém, nem da igreja. E isso é um problema, porque o Papa achava que essas pessoas tinham que ter uma certa devoção à igreja. Então o Papa fica bolado com essa situação que os monarcas se encontram, e além disso, aqui no Brasil, se você era da elite, se você era conservador, automaticamente você era maçom. Quer dizer, automaticamente não. Só que era uma tendência da galera aqui do Brasil, que fazia parte de uma elite um pouco assim diferenciada do âmbito conservador, serem maçons, que era o caso inclusive do Dom Pedro I, que era um grão-mestre maçom. É dividido se o Dom Pedro II era maçom ou não. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu não sei, não vou dar minha opinião aqui, mas eu acho que sim. E a maçonaria agride diretamente a igreja. Do caso, a igreja católica que existia nessa época também. E o Papa não gostava nem um pouco dessa maçonaria que existia aqui no Brasil. E é muito forte. Se você vê na história, a maioria dos nossos presidentes eram maçons. Então o Papa não gostava disso, e com isso o Dom Pedro II começou a perder apoio da igreja. Depois disso, o Dom Pedro II começa a perder apoio do exército, porque teve a Guerra do Paraguai, e a Guerra do Paraguai teve muitas consequências aqui no Brasil. Eu não vou falar nesse vídeo porque senão fica muito grande. Olha quanto tempo de vídeo que já tem. Que isso, velho? Eu tenho que andar rápido aqui. Depois eu vou fazer uma aula sobre a Guerra do Paraguai. Aguardem. E por último, Dom Pedro II começa a perder apoio da elite. E aí, depois que perde apoio da elite, não tem nem o que fazer. Dom Pedro II começa a acabar com a escravidão aos poucos. Primeira lei é Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Depois ele fez uma série de leis que meio que acabava com a escravidão, só que nem tanto assim. Por exemplo, a lei do ventre livre. Se tivesse uma mulher grávida e ela tivesse um filho, o filho dela não seria escravo mais. Só que até parece que um filho de escravo vai ter alguma oportunidade aqui no nosso Brasil, né? E o pior é que o dono dessa escrava tinha que pagar as coisas do filho dela até ele completar uma certa idade ali, mais ou menos. Então imagina um cara falando assim, eu tô pagando coisa pra esse menino que nem vai ser meu escravo no futuro ainda, que absurdo. Então a gente começou a ficar extremamente revoltada com essa lei. Teve a lei do sexagenário também, que eram escravos que depois dos 60 anos eles poderiam aposentar. O que é ridículo, porque que escravo que chegava em 60 anos de idade, né? Mas assim, pra elite era péssimo, essas leis que acabavam com a escravidão, só que o povo começou a perceber que, véi, essas leis não fazem o menor sentido. Como assim 60 anos escravo, como filho de escravo? Como assim, velho? Não faz o menor sentido, você não tá acabando com a escravidão coisa nenhuma. E vai tendo toda essa problemática por trás do fim da escravidão, só que acontece que o Dom Pedro II fica doente. Então ele vai pra Europa, por causa aí dessa doença que ele teve, para fazer os tratamentos, enfim. E quem fica aqui no Brasil tomando conta enquanto ele vai para a Europa é a filha dele, Isabel. E a Isabel já percebia que a escravidão, o caminho certo seria acabar, porque estava acabando aos poucos. E para Isabel também meio que ganhar apoio do povo e ser a sucessora dentro do trono, então tinha o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, e depois seria a rainha Isabel, que a ordem natural seria essa. Ela percebeu, se eu acabar com a escravidão, o povo vai gostar de mim, porque muita gente é contra a escravidão. Eles já estão percebendo que é totalmente errado você escravizar uma pessoa por causa da cor da pele dela. Então eu vou fazer o seguinte, já que a Inglaterra também está pressionando muito aqui na minha cabeça, eu vou acabar com a escravidão. Então dia 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea e a escravidão no Brasil acabou. Só que assim, acabou a escravidão, só que os escravos ainda não tinham um lugar para ficar, ainda eram vistos como pessoas horríveis que tipo, foi escravo a vida toda, e onde que ele ia ter moral para falar alguma coisa. Então assim, a escravidão acabou, só que não teve um apoio para esses escravos que acabaram de ser libertos. Isso é triste. Quando a escravidão acabou, a elite se viu assim, perdida, não tinha mais o que fazer, e começaram a querer um movimento republicano. Queriam instalar a república aqui no Brasil, porque eles não queriam mais o império. Então, com o apoio dos militares, que estavam muito fortes nesse momento, com o apoio do Marechal Deodoro da Fonseca, que
foi a pessoa que proclamou a República aqui no Brasil, aconteceu que a República foi proclamada um ano depois, em 1889, e foi quando acabou o Segundo Reinado. E o que aconteceu depois nessa República, confere aqui embaixo que eu tenho um vídeo falando sobre essa primeira República, a República das Espadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado super claro sobre esse tema, é um tema muito importante, costuma ser muito cobrado no Enem, e é isso. Tchau, até a próxima.